Aleluia! Quantos felizes estão aqui? Diga eu! Aleluia! Glória a Deus! Estamos felizes de estar na casa do Senhor. E hoje, num culto muito especial, o culto de crescimento. O culto para aprender a palavra de Deus, aprender a viver a palavra de Deus. Hoje nós vamos começar um pouquinho diferente. Hoje nós vamos começar assistindo um vídeo. Porque nós temos estudado aqui a participação de Isaías. O profeta Isaías, aquele que escreveu esse livro, Isaías, que tem na nossa Bíblia, a participação dele na história do povo de Judá. Nesse momento difícil, o rei Ezequias, e agora ele falece, e agora assume o trono seu filho, Manassés. Então, todo esse momento, Isaías tem trabalhado junto com Deus para conduzir o povo de Judá ao livramento. Mas quando o povo é obstinado é difícil, né? Quando o povo é teimoso é difícil. Tem gente teimosa perto de você, não olha. Finge que você não está vendo esse teimoso do teu lado, mas vou dizer para você, teimoso, quando Deus falar, resiste não. Ceda, para Ele a gente cede, para o mundo a gente não cede. Aleluia. E nós vamos abaixar as luzes aqui e vamos assistir esse vídeo, que vai falar do capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías. Esse site vai estar, a descrição dele, aqui embaixo no vídeo. Você pode acessar, que tem muita informação boa, informação boa e certa nesse site, falando sobre o resumo de algumas coisas na Bíblia. Vamos assistir. O livro do profeta Isaías. Isaías viveu em Jerusalém na segunda metade do período do reino de Israel. E ele falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá. Ele falou primeiramente sobre o julgamento de Deus. Ele advertiu os líderes corruptos de Israel que a sua rebelião contra a aliança deles com Deus teria um custo. Que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e depois da Babilônia para julgar Jerusalém, se eles persistissem na idolatria e na opressão dos pobres. Mas esse anúncio foi combinado com uma mensagem de esperança. Isaías acreditava profundamente que um dia Deus cumpriria todas as promessas da aliança, que ele enviaria um rei da linhagem de Davi para estabelecer o reino de Deus. Lembre-se de 2 Samuel 7, que ele iria liderar Israel em obediência a todas as leis da aliança feitas no Monte Sinai. Lembre-se do capítulo 19 de Êxodo. E tudo isso aconteceu para que a bênção e a salvação de Deus fluíssem para todas as nações, como Deus prometeu a Abraão em Gênesis, capítulo 12. E é essa esperança que compeliu Isaías a falar contra a corrupção e a idolatria de Israel. Agora, o livro tem um conceito literário bastante complexo, mas há uma maneira simples de ver como tudo se encaixa. Os capítulos de 1 a 39 contêm 3 seções grandes que desenvolvem o aviso de Isaías sobre o julgamento de Israel. E tudo isso culmina em um evento no final do capítulo 39, a queda de Jerusalém e o exílio do povo para a Babilônia. Mas nos capítulos 1 a 39, há também uma mensagem de esperança de que, após o exílio, as promessas da aliança de Deus seriam cumpridas. E os capítulos 40 a 66 retomam a promessa de esperança e a desenvolvem ainda mais. Nesse vídeo, vamos nos concentrar nos capítulos de 1 a 39. A primeira parte principal focaliza a visão de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. E começa quando Isaías acusa os líderes da cidade de rebelião da aliança, idolatria, injustiça. E Deus diz que ele vai julgar a cidade, enviando as nações para conquistar Israel. Isaías diz que isso será como um fogo purificador, que queima tudo o que é inútil em Israel, a fim de criar uma nova Jerusalém, que é povoada por um remanescente que se arrependeu e se voltou para Deus. E Isaías diz que é quando o reino de Deus virá e todas as nações virão ao templo de Jerusalém e aprenderão a justiça de Deus, trazendo uma era de paz e harmonia universal. Agora, esse é o enredo básico do antigo julgamento purificador de Jerusalém na Nova Jerusalém. Isso será repetido várias vezes ao longo do livro, sendo preenchido com detalhes cada vez maiores.
Assim, no centro dessa sessão está a grande visão de Deus sentado em seu trono, no templo. E ele está cercado por essas criaturas celestiais que estão gritando que Deus é santo, santo, santo. Isaías percebe de repente o quão corrupto ele e o seu povo Israel são. E ele está certo de que ele será destruído pela santidade de Deus. Mas isso não acontece. A santidade de Deus, na forma desse carvão ardente, vem e o queima, mas não para destruir. Pelo contrário, ele o purifica do seu pecado. E à medida que Isaías pondera sobre essa experiência estranha, Deus o comissiona com uma tarefa muito difícil. Ele deve continuar anunciando esse julgamento vindouro. Mas como Israel chegou a um ponto sem retorno, as suas advertências terão um efeito paradoxal de endurecer o coração das pessoas. Mas Isaías deve confiar no plano de Deus. Israel será cortado como uma árvore, deixado como um toco no campo. E esse toco será chamuscado e queimado. Mas, depois de toda aquela queimação, Deus diz que esse toco fumegante é uma semente santa que sobreviverá no futuro. E é um pequeno sinal de esperança, mas quem ou o que é essa semente santa? O resto dessa sessão oferece uma resposta. Isaías confronta Acás, descendente de Davi e rei de Jerusalém, e anuncia a sua queda. Deus diz que é o grande império da Assíria que primeiro cortará Israel e devastará a terra. Mas há esperança. Por causa da promessa de Deus a Davi, ele enviará, após essa destruição, um novo rei chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o reino de Emanuel vai libertar o povo de Deus de impérios violentos e opressivos. E Isaías descreve esse rei vindouro como um pequeno broto de novo crescimento que emergirá do velho toco da família de Davi. É esse rei que é a semente santa do capítulo 6. E o rei será capacitado pelo Espírito de Deus para governar uma nova Jerusalém e trazer justiça para os pobres. E todas as nações procurarão esse rei messiânico para obter orientação. Seu reino transformará toda a criação, trazendo paz. Agora, você terminou os capítulos de 1 a 12 com uma boa impressão da mensagem de julgamento e esperança de Isaías. Mas quando tudo isso acontecerá? Isaías viu outro império surgindo após a Assíria. E essa é a Babilônia, que também atacaria Jerusalém e realmente conseguiria destruí-la. E isso nos leva às próximas sessões do livro. Então, primeiro temos uma grande coleção de poemas que exploram o julgamento e a esperança de Deus para as nações. Aprendemos, em primeiro lugar, sobre a queda da Babilônia e dos vizinhos de Israel. Isaías viu que o poder mundial da Assíria seria um dia substituído pelo Império da Babilônia, uma nação ainda mais destrutiva e arrogante. E os reis da Babilônia alegavam que eram maiores que todos os outros deuses, e assim Deus prometeu derrubar a Babilônia. E não apenas a Babilônia. Isaías prossegue listando os vizinhos de Israel, acusando-os do mesmo tipo de orgulho e injustiça, e prevê a sua derradeira ruína. Mas lembre-se que, para Isaías, o julgamento de Deus nunca é a palavra final para Israel ou para as nações. E isso leva à próxima sessão, com uma série de poemas que contam uma história de duas cidades. Há a cidade arrogante, que se exaltou acima de Deus e se tornou corrupta e injusta. Essa cidade é um arquétipo da humanidade rebelde, e é descrita com uma linguagem emprestada das descrições anteriores de Isaías sobre Jerusalém, Assíria e Babilônia, todas juntas. Essa cidade está destinada à ruína, e um dia ela será substituída pela nova Jerusalém, onde Deus reina sobre uma humanidade redimida de todas as nações, e não há mais morte ou sofrimento. Esses capítulos são o clímax dessa sessão e mostram como a mensagem de Isaías apontava para muito além do seu próprio dia. Foi uma mensagem para todos os que estão esperando por Deus para trazer a sua justiça sobre reinos violentos e opressivos e trazer seu reino de justiça e paz e cura em amor. A sessão seguinte retorna o foco para a ascensão e queda de Jerusalém. E primeiro, encontramos um monte de poemas onde Isaías acusa os líderes de Jerusalém de se voltarem para o Egito em busca de proteção militar contra a Assíria. Ele sabe que isso vai sair pela culatra e Isaías diz que somente a confiança em seu Deus e o arrependimento podem salvar Israel agora, o que é ilustrado pela seguinte história sobre a ascensão de Ezequias, o rei de Jerusalém. Assim como Isaías previu, os exércitos assírios vêm e tentam atacar a cidade. E então Ezequias se humilha diante de Deus e ora pela libertação divina, e a cidade é miraculosamente salva da noite para o dia. Mas a ascensão de Ezequias é imediatamente seguida pela sua queda. Então ele hospeda uma delegação da Babilônia e tenta impressioná-los mostrando tudo no tesouro e no templo e os palácios de Jerusalém. É claramente um esforço para fazer outra aliança política para obter sua proteção. Isaías ouve sobre isso e ele confronta Ezequias por sua loucura.
E ele prevê que esse aliado um dia o trairá e retornará como inimigo para conquistar Jerusalém. E sabemos em 2 Reis, capítulos 24 e 25, que Isaías estava certo. Mais de 100 anos depois, a Babilônia se voltaria contra Jerusalém, viria e destruiria a cidade, seu templo, e levaria os israelitas para o exílio na Babilônia. E assim, todas as advertências de Isaías sobre o julgamento divino dos capítulos de 1 a 39 levam a esse momento. Ele mostrou ser um verdadeiro profeta, porque tudo aconteceu como ele disse. Mas lembre-se, o propósito do julgamento de Deus era purificar Jerusalém e trazer a semente santa e o reino messiânico sobre todas as nações. E é essa a esperança que é explorada na próxima parte do livro. Mas por enquanto, é disso que se tratam os capítulos de 1 a 39 de Isaías. Glória a Deus. Bem bacana, né? Essa ilustração e essa história contada. Bem, Isaías, como a gente viu, ele profetizou a ruína de Jerusalém. E nós estamos aqui, nesse momento, caminhando para que a profecia se cumpra. E nós vamos começar a falar sobre o reinado de Manassés, filho de Ezequias. Manassés, ele foi um dos reis que governou por mais tempo, foram 55 anos. Um reinado longo, no entanto, não um reinado bom. Ele implantou um tempo de maior infidelidade e impiedade vista aqui em Judá. E aos 12 anos de Manassés, Ezequias morre. Então a gente entende que Manassés nasceu naquele período que Deus acrescentou de vida a Ezequias. Lembra disso? Ezequias ia morrer, chorou, pediu ao Senhor e o Senhor acrescentou 15 anos à vida de Ezequias. Nesse período nasce Manassés, seu filho. E aí, aos 12 anos de idade de Manassés, Ezequias morre. Só que Manassés, ele vai ser também considerado um dos piores reis de Israel. Onde estava Ezequias? Um rei amado, um rei servo do Senhor, que deixou que o seu filho fosse considerado um dos piores reis de Israel. E eu trouxe aqui algumas informações para os irmãos de profissionais que cuidam da saúde emocional também, para falar da figura paterna. A gente fala muito sobre as mães, das mães estarem educando os filhos, das mães estarem ensinando não só a educação, sentar à mesa, se comportar diante das pessoas, mas também a educação secular. E nós esquecemos de estar enfatizando a presença do pai, a figura do pai. E o pai costuma se ausentar da vida dos filhos, porque deixa por conta da mãe. Aquela mãe que fica em casa, então, cuidando dos filhos todo o tempo. O pai sai, vai trabalhar, e quando chega diz assim, mas eu fiquei o dia todo na rua. Eu estou cansado, eu estou estressado, e ainda tem que cuidar dos meninos. Tem sim, irmão. Eu vou contar para você uma coisa de quem trabalhou a vida inteira fora e também viveu dentro. A mulher que fica em casa o dia inteiro, cuidando da casa e cuidando da família, é uma heroína maior ainda do que aquela que trabalha fora. Porque, irmãos, todo dia acordar e fazer a mesma coisa com alegria, com um sorriso no rosto, todo mundo tem direito de explodir, menos ela. Olha que heroína é essa mulher. Tem uma mulher perto de você? Dá os parabéns para ela. Diz assim, você é uma heroína. Você é uma heroína. Glória a Jesus pelas heroínas que temos aqui na casa do Senhor. Aleluia. No entanto, o homem não pode se ausentar de sua responsabilidade. A figura paterna na vida de uma criança é muito
importante. E eu ia só ler para você, mas eu coloquei no slide para que você pudesse ler comigo, para fixar essa importância da figura paterna. E eu peço, por favor, que coloquem o slide 174. Vamos ler juntos. Os pais têm um papel importante no desenvolvimento emocional dos filhos. A presença paterna afeta a autoestima, a confiança e a capacidade de uma criança se relacionar com outras pessoas. É a presença paterna. Estudos mostram que crianças que crescem com um pai presente são menos propensas a desenvolver problemas de comportamento, ansiedade e depressão. Além disso, a presença do pai pode ajudar na formação da identidade de gênero da criança, ajudando a moldar a compreensão da criança sobre o que significa ser um homem ou uma mulher. Já viu que algumas crianças que perdem essa identidade, aí diz assim, foi criada só pela mãe, ou foi criada pela avó. É a ausência da figura paterna. O próximo. A presença paterna também pode ser uma fonte de apoio na luta contra o bullying e a discriminação. O amor e o suporte emocional do pai são tão importantes quanto da mãe. Quando um pai demonstra amor e afeto por seus filhos, ele ajuda a criar um ambiente seguro e acolhedor para a criança. Isso pode ajudar a promover a autoestima, a autoconfiança e a habilidade de lidar com as dificuldades. A criança se sente mais segura quando sabe que o pai está lá. Mas a mãe não dá segurança? Dá. Mas a segurança de proteção maior, ela recebe da figura do pai. Quando um pai é um modelo positivo de comportamento, ele pode ajudar a ensinar a crianças valores importantes, como honestidade, respeito e responsabilidade. E aqui eu quero chamar a atenção para um modelo positivo de comportamento. Do mesmo jeito que o modelo positivo ajuda a criança em atitudes positivas, o modelo negativo também vai ajudar a criança a atitudes negativas. Pode mudar? Os pais que estão presentes na vida de seus filhos podem ter um impacto positivo, duradouro, em seu desenvolvimento emocional e relações futuras. A figura paterna não se restringe apenas à conexão biológica, mas engloba uma missão de orientação, ensino e cuidado, bem como o temor ao Senhor Deus. Por isso, irmãos, que a gente sempre enfatiza que o homem, que o pai, é o sacerdote da casa. É o pai que precisa estar ensinando o seu filho. Mas a mãe está em casa o dia inteiro. A mãe pode. A mãe pode. A mãe deve. Mas a figura do pai como sacerdote vai ser essencial na formação das crianças. Ser pai é ser aquele que guia e instrui seus filhos no caminho do Senhor, estimulando-os a praticar a justiça e o juízo. Além disso, é ser guardião. É ser o guardião que protege e cuida de sua família, como José fez ao acolher Maria e Jesus. O próximo. O pai como modelo nas relações da filha.
A gente acha que só o menino tem que sair com o pai. Leva o menino para jogar bola, leva o menino para andar de skate. A filha precisa da figura do pai, para ela entender qual é a posição dela como menina. Quando a menina é pequenininha e ela se enamora pelo pai, com o tempo os pais vão dizendo: não, filhinha, papai não é o seu namorado. Papai é o namorado da mamãe. O papai é seu pai. E ela precisa receber a postura do pai para identificar essa postura que o pai tem de cuidado com ela. E a gente vai ver aqui agora. As relações que a filha constrói ao longo da vida também são influenciadas pelo exemplo do pai. Ele é, de certa forma, o primeiro modelo masculino com quem a filha tem contato, o que pode influenciar a forma como ela enxerga o amor e o respeito em um relacionamento. Como é o trato do pai com a mãe? Isso é um exemplo que a filha está aprendendo e é o que ela vai olhar para o futuro. Eu tive contato com algumas meninas que tenderam para o homossexualismo. Por quê? Porque viam no pai um exemplo de um marido que ela jamais gostaria de ter. Então, ela rejeitou a figura masculina para um relacionamento íntimo. O que ela espera e aceita de futuro, parceiros amorosos. Então, o que ela vai esperar para o futuro de um relacionamento, ela vai primeiro olhar para o pai. E aí dizer assim, o quê? Um marido igual a esse? Eu não quero. Você está vendo a sua responsabilidade, pai? Então, vamos continuar. Pai só não, homem. Porque as crianças também olham para você. Os seus primos, seus sobrinhos, seus netos, tudo está olhando para você. Seus padrões de confiança da menina e comunicação interpessoal. Isso tudo está relacionado à figura do pai como modelo para essa menina. Pode passar a próxima? A responsabilidade de educar os filhos é do pai e da mãe. Ambos devem assumir seu papel e responsabilidade. Deuteronômio 6:7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O primeiro dever de ensinar a palavra do Senhor é dos pais. Vocês têm essa responsabilidade. E aí, a gente vê o exemplo de Ezequias, que recebeu de Deus o privilégio de viver mais 15 anos. E ele usou todo o seu tempo na melhoria da nação, na edificação de uma nação mais forte, mas esqueceu da sua missão primeira, de cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Os hebreus, eles eram muito bem-sucedidos, irmãos, porque eles interligavam a religião à sua vida normal. A sua vida era uma vida integral. A religião era que ditava as leis. Deus deu as leis para o povo hebreu. E essa combinação da educação religiosa na vida prática tornou esse povo bem-sucedido. E eles aplicavam todos esses ensinamentos na sua vida diária, no seu cotidiano.
Então, como é que a gente precisa passar isso aos nossos filhos? Os nossos filhos precisam nos ver orando e precisam ser convidados a virem orar conosco. Se nós não temos uma vida de oração, vamos esperar o quê daqueles que estão sob nossos cuidados? Ah, mas eu sou separado da mãe deles. Responsabilidade maior é sua. Mas não foge a responsabilidade do outro pai ou mãe de estar também fazendo a mesma coisa. O problema é que vai ficar um pouco mais difícil. Mas, às vezes, o filho nem vê o pai e a mãe orando junto, não é? O pai chega, vai fazer o devocional dele, se é que faz. A mãe já fez o dela. E os dois não têm um tempo juntos para orar, para ler a Bíblia. Irmãos, como isso faz falta? Como isso une o casal? Para você que não tem essa prática de orar junto com o seu cônjuge, não é estranho quando vai fazer junto? Não dá uma vergonhinha? Dá. Ou só eu que acho? Você acha também? Ou você nunca tentou? Quando chegar em casa hoje, faz o teste. Robson, chega lá na Tairine e diz assim: Tairine, vamos orar juntos aqui. Ela vai dizer: o que é isso? O que deu em você, homem? Você diz assim: eu fui para o culto de crescimento. Eu aprendi que tem que te chamar para orar. E depois chama a Ive também. Ive, agora é contigo. Primeiro casal, irmãos. Aprende a orar. Divide a presença do Senhor com quem você ama. Sabe, os problemas vão ser mais simples de serem resolvidos. E Ezequias perdeu a chance, a oportunidade de ensinar o seu filho a temer ao Senhor. E nós vamos ver a consequência disso aqui na história. Abra a sua Bíblia no 2º livro dos Reis, capítulo 21. Capítulo 21, onde começa a narrativa do reinado de Manassés, versículos 1 e 2. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, eu vou falar Ezibá, tá, irmãos? Porque tem um F mudo aqui. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Manassés, o rei menino, com certeza... Coloca o seu telefone, irmão, no silencioso, por favor. Isso, para ajudar. Manassés, o rei menino, com certeza ele dependeu de pessoas mais antigas para ajudá-lo nos primeiros momentos de seu reinado. Porque com 12 anos, você há de convir que uma criança não cuida nem da sua própria vida, muito menos de uma nação. Então, ele dependeu de conselheiros. E a gente vê que as pessoas que o influenciaram não foram pessoas que tiveram boas influências sobre ele. Eles trouxeram mais influências sobre Manassés. E no versículo 2 diz que os males que Manassés fez são descritos como abominações dos gentios. Quer dizer, eles tinham um hábito de vida, implantou um hábito de vida, implantou um regime naquele país pior do que os gentios, do que aqueles que não conheciam a Deus. Eles faziam coisas que as outras nações que eram afastadas do Senhor não faziam. E o que poderia ter levado a nação, o povo chamado pelo nome do Senhor, a uma atitude tão ruim? Você conhece alguma pessoa que se diz cristã
e que têm atitudes tão ruins que parecem que não são cristãos? Porque eles se conformaram apenas de ter o nome do povo que se chama pelo nome do Senhor, o nome de cristão, o nome. Irmãos, ninguém aqui precisa de nome, a gente precisa do nome de Jesus com efeito, com garantia, com efetividade na nossa vida. Por quê? Porque a sutileza do pecado nos leva de volta às práticas erradas. E não pensa que o diabo vai chegar até nós todo pintadinho de vermelho, de chifrinho, rabinho e tridente e vai vir desafiar você. Não. Porque se ele aparece assim, você faz o quê? Irmão, fala sério. Você faz o quê? Você bota ele para correr, não é não? Para trás de mim, Satanás. Epa! Tá pensando o quê? Vem por um caminho e vai sair por 7. Né? Bota para correr. Mas ele não vem assim. Ele vem de sapatinho. Muito devagar. Muito sutil. Sabe a sua fraqueza. E ele tem muito tempo, irmão. Já está na pista, ó. Ele não está com pressa. Ele está aguardando o momento certo para lançar a sua sutileza, para fazer com que você retorne a um estado pior do que aquele que você se encontrava. Aqui o povo, ele já tinha perdido a batalha contra o pecado, contra a justiça. Ele já tinha se cansado de lutar contra. Ele ficou satisfeito com o reinado de Ezequias, que deixou todo mundo de boa. E deixou de conquistar novas coisas, de procurar novas vitórias. E a situação pecaminosa foi cada vez piorando. E a vida espiritual saudável foi se deteriorando. E o seu rei, além de viver esse estilo de vida, ele não deu a mínima aos profetas. Não deu atenção aos profetas. E mais ainda, induziu o povo a pecar. Levou o povo a pecar. Uma vez eu dei uma ilustração que se tiver 2 pessoas descendo uma escada, se uma delas for cair, a primeira coisa que ela faz, instintivamente, ela segura na outra que está do lado. Se ela cair legal mesmo e for pesadinha, os 2 caem juntos. Sabe, eu usei essa ilustração para falar de quem está pecando. E você está andando com essa pessoa. Porque na hora que ela vacilar o pé, e na hora que ela cair, é em você que ela vai segurar. E se você não estiver firme o suficiente, você vai descer a escada rolando junto com ela. Então, irmãos, aqueles que não querem se corrigir, que não querem se consertar com o Senhor, esses a gente só chega, prega a palavra, ora por ele e sai. Não serve para andar conosco. Não é para viver no dia a dia conosco. Porque a convivência levou o povo para um estado ainda pior. O rei levou o povo, induziu o povo ao pecado. O rei Manassés. A gente vai ver a impiedade desse reinado de Manassés. E eu quero que você abra no capítulo 22 desse 2º livro dos reis. A gente vai ver esse reinado caracterizado pelo desrespeito aos ensinos religiosos. Vamos ler dos versículos 8 até o versículo 10 do capítulo 22. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Olha aqui, já começa por aí. Se ele achou, é porque o livro estava... Se o livro estava perdido, é porque o livro não era usado. Achou a sua Bíblia? Não tenta achar a sua Bíblia não, irmão. Anda com ela o tempo todo.
Deixa no lugar certo para você já ler. Eu já deixo uma Bíblia para ler em casa, tem outra para ler aqui, tem outra de estudo para pesquisar. Quanto mais Bíblia você tiver, melhor. Por quê? Estão querendo mudar a Bíblia. Já expliquei isso aqui para vocês, né? Há um projeto de se reescrever a Bíblia. Por causa de alguns erros que hoje isso não dá para viver aqui na comunidade, né? E aí, irmão, quando reescrever, já foi reescrita, né? Só falta ser lançada. Quando for reescrever a Bíblia e você for comprar uma Bíblia nova, ela já vai vir com todos os erros que o mundo quer colocar nela. E no segundo passo, quando você for comprar uma Bíblia nova, você tem que entregar a sua versão antiga. Então, irmãos, por enquanto você pode ler a Bíblia em casa, no trabalho, no ônibus. Daqui a pouquinho você vai ter que ter a Bíblia aqui, porque não vai poder carregar a sua Bíblia. Então aproveita que Deus está te dando uma chance e leia a Bíblia. Olha para o teu irmão e diga assim, leia a Bíblia. Aí ele vai dizer assim, você falando para mim, você não lê? Mas diz para ele, eu vou ler a Bíblia também. Está fazendo a leitura cronológica, irmão? Está em dia com a leitura cronológica? Leia a Bíblia, é ela que vai nos dar a firmeza. Vamos continuar a leitura. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Você tem um poder nas suas mãos. O livro, a palavra de Deus. E o rei teve que ouvir do livro, da palavra de Deus, que tinha orientação do Senhor. Ele ouviu porque alguém foi até o rei e disse assim, eu tenho o livro e vou ler para você. Leia esse livro, estude esse livro. Mesmo se o rei não tivesse lido esse livro, não tivessem achado e lido para ele todo o livro, ele precisava saber das palavras do Senhor, porque afinal a nação que ele estava regendo era a nação que foi formada pela palavra do Senhor, pelo braço forte do Senhor, pelo Senhor que foi lá do Egito enquanto estavam cativos e disse assim, eu vou levantar um libertador que vai tirar vocês daí. Eu vou dar uma terra que emana leite e mel. A gente acabou de celebrar a Páscoa do Senhor. Os judeus acabaram de celebrar a travessia. Eles lembram o momento de travessia, de libertação do Egito e atravessando o mar em pés secos e chegando à terra de Canaã. Até hoje, eles sabem que essa é a palavra que os direciona, que os sustenta. Então, irmãos, nós precisamos pegar isso também para nós, usar essa palavra. E Manassés, ele tinha a obrigação de saber. Ele tinha o dever de ter esse conhecimento. E aí a gente vai ler nos versículos 3, agora do capítulo 21. Deixa eu ver aqui, o capítulo 21. Nós estávamos em que capítulo? 22, e eu voltei para o 21 por algum motivo. Mas vamos lá, capítulo 21. Porque tornou, versículo 3 e 7. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal e fez um bosque
como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ezequias havia destruído os altares dedicados a outros deuses, mas seu filho foi lá e restaurou todos os altares e acrescentou outras formas de adoração a deuses. Aqui vai dizer das divindades astrais, quando ele fala dos exércitos dos céus. Aí começou a adoração à lua, a adoração à estrela, a adoração a qualquer coisa que aparecesse no céu. Uma ofensa a Deus. Fora isso, ainda trouxe a imagem de Azerá e a colocou no templo do Senhor. Meu Deus. É o povo retroceder. Depois de tudo aquilo que foi liberto. É retroceder ao pecado. Mas aí eu quero lembrar de nós. Quantos de nós hoje, que recebe a palavra, que recebe o perdão do Senhor, que é liberto, que é tirado do mundo, do cativeiro, e que mais tarde se desvia, volta para o mundo, volta a praticar os pecados, volta a praticar a iniquidade. E aí vou dizer para você, tem pecado que todo mundo diz, meu Deus, ele vai fazer isso de novo, mas vou falar um pecado muito comum, muito simples, o maldizer. A fofoca, o falar de alguém, a raposinha, como o pastor costuma nos ensinar aqui, aquela mentirinha, só para você não ficar mal, né? Não fui eu não, ou então não é nada disso, é outra coisa, pequenas coisas que vamos cometendo. Achamos que isso não tem influência alguma, mas tem sim, irmãos. Hoje a gente comete um pequeno pecadinho aqui, amanhã comete outro, e o nosso coração vai endurecendo, a gente já não se arrepende mais. Já não acha que está fazendo nada de errado, e comete outro, e vai cometendo, e quando a gente se vê, a gente está num abismo, e como diz Davi, um abismo chama outro abismo. E aí a gente está descendo ladeira abaixo, se colocando nos braços de Satanás, sem perceber. No versículo 4 diz, e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Quantas coisas estamos colocando em adoração, além da adoração ao nome do Senhor? E estamos dizendo que estamos adorando o Senhor. E estamos nos curvando diante dessas imagens, diante dessas adorações indevidas, aceitando com sorriso e braços abertos. Mas que o Senhor possa nos conservar íntegros, que o Senhor possa nos conservar atentos ao que está acontecendo no mundo. Porque eu não sei se você se lembra, quando começamos o estudo desses livros, eu falei que era a apostasia que Israel estava vivendo e que hoje vivemos nessas mesmas apostasias. E é isso que está acontecendo nos nossos dias, com a sutileza do inimigo, colocando no meio das igrejas e afastando o povo de Deus da verdadeira adoração. Eu quero orar com você, se você puder, curve a sua cabeça. Pai querido, estamos vivendo momentos difíceis, momentos alegres até, porque estamos tendo vitórias em algum ponto. Mas, Senhor, o mundo está se levantando com muitas sutilezas contra o povo de Deus. E nós, ó Deus, queremos pedir ao Senhor, pedir, ó Espírito Santo de Deus, trata conosco.
Mantém-nos, ó Deus, atentos a essas artimanhas de Satanás. Espírito Santo, renove a nossa mente, como o apóstolo nos orienta quando escreveu aos Romanos, que devemos transformar a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e nós queremos ter a nossa mente cativa em Cristo Jesus, porque nós queremos experimentar essa verdade, essa vontade, experimentar, viver a vontade de Deus na nossa vida. Senhor, nós pedimos que o Senhor guarde a igreja Levantai. Guarde-nos, Senhor, da apostasia. Guarde-nos, Senhor, das inovações mundanas. Guarde-nos, Senhor, de qualquer artimanha de Satanás. Que aqui neste lugar, apenas o Espírito Santo de Deus possa colocar a sua vontade como exercício diário na nossa vida, porque não queremos viver em nenhum outro lugar que não seja na tua presença. E agora faz-me lembrar Isaías, Senhor, quando ele teve um encontro com o Senhor no capítulo 6, e ele sentiu a sua debilidade, a sua iniquidade, e clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a voz do profeta, e enviou a libertação, um anjo que tirara uma brasa viva, Senhor, com a tenaz do altar. Era uma brasa que fumegava, que aquecia, e tocou com fogo aquele profeta. Eu quero pedir, Senhor, toca-nos também com esse fogo purificador. Toca em nossos lábios, porque sabemos que somos pessoas de lábios impuros, que vivem no meio do povo de impuros lábios, mas os nossos olhos têm visto o Rei de Israel, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Santifica-nos, Senhor, santifica-nos para que possamos continuar em tua presença e cumprir o teu chamado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estar aprendendo um pouco mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele toda a